você nessa noite venha ativar outra coisa. Que você nessa noite venha ativar a tua autoridade espiritual. Amém? A Bíblia diz que a fé vem pelo e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, para você estar aqui nessa noite, você já está com a tua fé ativada, né? Porque a palavra de Deus também diz que aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e Ele é galardoador dos que o buscam. Então, se você veio aqui nessa noite é porque você acredita que Deus tem algo para te entregar. Amém? Quem acredita nisso aqui? Então, tua fé já está ativada. Amém? Vira para o irmão que está do teu lado assim, diga assim para ele, ó, eu já ativei minha fé. Deixa eu virar esse ventilador abençoado para lá. Amém. Já ativou sua fé? Amém? Então fala assim para ele, hoje nós vamos ativar a nossa autoridade. Amém? Já abra a tua Bíblia aí comigo em Efésios, capítulo de número 1. Eu quero aproveitar para dar boa noite a você que nos acompanha pelo nosso canal do YouTube. Deus abençoe a sua vida. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horas você está aí assistindo essa mensagem, mas que nesse momento, o teu coração, isso eu digo para você que está aqui presencialmente, para quem está nos assistindo pelo canal, que nesse instante, a palavra de Deus, que é a semente que o Senhor vai lançar no teu coração nessa noite, venha encontrar uma terra fértil. Amém? Que a semente possa encontrar nos nossos corações uma terra fértil, para que ela possa ser acolhida ali. Que o seu coração nessa noite possa acolher a palavra de Deus. Amém? Possa acolher essa semente e possa permitir que ela venha produzir frutos na sua vida. Amém? Efésios, capítulo de número 1. E nós vamos ler a partir do verso 16. Efésios capítulo 1, verso 16, amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Então vamos ler juntos e a palavra do Senhor diz assim: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Diga comigo, sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Então a igreja é o corpo, onde o cabeça é Cristo. E aqui no verso 23 ele diz assim, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então é na igreja, é através da igreja que a vontade soberana de Deus é estabelecida na terra. Amém? Você entende como é importante o seu papel? Amém? Diga comigo assim, o meu papel é extremamente importante, porque você faz parte da igreja. Amém? Feche seus olhos, coloque a tua mão sobre o teu coração. Pai, hoje nós estamos aqui, Senhor, no culto Fé Ativada, e os teus filhos que vieram aqui nessa noite, certamente, Senhor, a fé deles já foi ativada neste dia. Ó Deus, o Senhor conhece as lutas, as dificuldades, o que cada um dos teus filhos enfrentou, abriu mão para poder estar aqui nessa noite. Nós te pedimos nesta hora que a tua graça, que a tua paz, ó Deus, que excede todo entendimento, possa
agora entrar no coração dessa pessoa, estes que estão aqui presencialmente, aqueles que estão assistindo essa mensagem, que a paz do Senhor, ó Deus querido, esteja reinando e dominando a mente e o coração desta pessoa. Nós te pedimos também, Senhor, quebra toda distração na mente, no coração, tira toda a preocupação, Senhor, tudo aquilo que vem para roubar, ó Deus, a semente da tua palavra que será lançada nessa noite, vai colocando por terra desde já toda preocupação, toda distração, que o Senhor venha falar poderosamente a cada coração e que os teus filhos saiam daqui hoje, não da mesma forma que eles entraram, mas que eles saiam daqui, ó Deus, entendendo e conhecendo e exercendo, meu Deus, tudo aquilo que o Senhor já tem entregue para cada um dos teus filhos, para a glória do teu nome, que assim seja feito. Diga amém, Jesus. Levante as suas mãos e diga assim: fala comigo, Senhor, meu coração é uma boa terra. Amém? Senta no seu lugar então, nesse momento. Esse texto que nós acabamos de ler, esse texto inicial, Efésios, e depois eu quero que você deixe anotado para você continuar lendo na sua casa, tá bom? Quem está fazendo devocional aí todo dia? Dá uma glória a Deus aí. Não vou perguntar de novo não, para não constranger. Mas que você possa estar lendo esse texto outras vezes e que você venha se alimentar daquilo que o Senhor vai revelar para nós nessa noite, aqui neste momento, amém? Mas que depois você possa estar lendo também na sua casa, para que você venha compreender aquilo que Deus vai falar diretamente com você, amém? A palavra de Deus é algo vivo, é algo que se renova a cada dia. E a cada dia o Espírito Santo ele vai te dar um entendimento novo daquilo que Ele tem para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então, esse texto inicial, ele nos mostra que o mundo espiritual, ele existe, ele é real, apesar de nós não vermos. Você consegue ver o mundo espiritual? Não, a menos que o Senhor tenha te dado o dom de visões, né? Tem pessoas que têm dons, né? Umas irmãs aí de oração, que começam a ver umas coisas assim, ver demônio, ver anjo, ver de tudo. Eu nunca quis ver nada disso não. Senhor, por favor, não precisa, eu creio sem ver, né? Mas tem muitas pessoas que têm essa visão espiritual, mas normalmente nós não vemos o mundo espiritual. Mas esse texto aqui, ele nos mostra que ele existe, ele é real e ele é regido por autoridade. Diga comigo, o reino espiritual, ele é dirigido, conduzido por autoridade. Amém? E quem é a autoridade no mundo espiritual? Jesus Cristo. Amém? Nós acabamos de ler no texto aqui que Deus, Ele colocou tudo debaixo da autoridade de Cristo. Eu vou ler com você esse texto novamente, mas em outra versão, na versão linguagem de hoje. Se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia também, fique à vontade. Eu vou ler mais uma vez. E diz assim, ó. Efésios 1,16. Não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Paulo está dizendo, eu oro sempre por vocês. E peço a Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito. E quando ele fala Espírito é com letra maiúscula. Ele está falando de quem? Do Espírito Santo. Então Paulo ele está dizendo assim, olha, eu sempre oro por vocês, eu sempre peço a Deus que dê a vocês o Espírito Santo. O Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês. Amém? Vocês entendem porque nós falamos tanto da importância do Espírito Santo de Deus, de você ter uma intimidade com o Espírito Santo de Deus? Porque nós não conhecemos a Deus. Pela palavra, se você for ler a palavra sem a sabedoria, se você for ler a palavra de Deus sem a revelação, você vai continuar sem conhecer a Deus. Você só vai ler histórias. Amém? Mas o Espírito Santo, ele te dá a conhecer a Deus. Amém? O Espírito Santo é ele quem te leva a conhecer a Deus. O Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Deus, ele tem prazer em se revelar. Deus, ele tem prazer em se mostrar, em se fazer conhecer.
Amém? A mim e a você. E ele continua dizendo no verso 18: peço que Deus abra a mente de vocês, para que vocês vejam a luz. Para que vocês vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Deixa eu te falar uma coisa. Você crê que esse ano vai ser o ano da excelência na sua vida? Quem crê nisso? Eu não sei como começou o seu ano. Talvez você esteja respondendo: pastora, eu creio. Talvez o pastor muitas vezes aqui pergunte e você diga: eu creio, mas olha, olhando para a minha realidade, eu não estou vendo nada que me diga que isso realmente vai acontecer. Eu quero te dizer nessa noite, meu querido e minha querida, que Deus não trabalha com aquilo que você vê. Amém? Você serve um Deus que age no sobrenatural. E Ele é poderoso para do dia para a noite dar um estalo e todas as coisas serem transformadas na sua vida. Amém? Amém, queridos? Vamos continuar lendo aqui o texto. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele, conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Deus já determinou sobre você neste ano uma palavra de esperança. Deus já liberou uma palavra profética sobre a tua vida nesse ano. E nós oramos para que o Espírito Santo abra a sua mente, você entenda, e você receba, e você acolha, e você, ao olhar a tua realidade, não venha permitir que aquilo determine as suas emoções. Não venha permitir que, ao olhar a tua realidade venha dominar a sua mente, venha dominar os seus pensamentos, venha dominar as suas decisões, as suas atitudes e até o seu comportamento. Deixa eu te dizer uma coisa: todo ambiente é regido, funciona por regras, leis. Quando o indivíduo ele está num ambiente em que ele desconhece as suas regras, ele desconhece ali os seus limites, ele está sujeito a cometer erros, sim ou não? Quando nós conhecemos o lugar, quando nós conhecemos o ambiente ao qual o Senhor nos inseriu, e deixa eu fazer um adendo aqui, Deus te colocou no melhor lugar da terra, que é a casa do Senhor. Quando você está na casa do Senhor, você está no melhor lugar dessa terra. Amém, queridos? E é aqui que o Senhor escolheu para manifestar a presença dEle. Mas na presença dEle existe um conjunto de regras. Existe um conjunto de leis que precisam ser obedecidas. E nós precisamos conhecer essas leis. Nós precisamos entender como o ambiente espiritual funciona, para que nós não venhamos errar, para que a gente não venha pecar por ingenuidade ou por ignorância muitas vezes. Porque às vezes nós erramos por ignorância, nós erramos por desconhecer as regras, nós erramos por desconhecer as leis. Amém, queridos? E o Senhor, Ele quer nos resgatar nessa noite. Por isso que eu iniciei subi aqui e falei para vocês, eu quero te motivar nessa noite, eu quero te propor nessa noite que você venha resgatar a sua autoridade. Deus, Ele colocou, eu comecei esse ano, e eu falei assim, eu vou ler a Bíblia tudo de novo. Eu já li a Bíblia toda algumas vezes, mas eu falei, eu vou começar a ler a Bíblia tudo de novo. Então estou lá em Gênesis, né? E aí o Espírito Santo, eu lendo a palavra, e o Espírito Santo falando, revelando coisas ali, e eu falando, meu Pai amado, que coisa, né? Deus, Ele colocou o homem e a mulher no melhor lugar da terra. Deus colocou o homem e a mulher no melhor lugar da terra. E o Senhor tem te colocado nesse bom lugar também. O Senhor tem te colocado nesse bom lugar. Mas ainda assim eles erraram. Você acha que eu e você não somos sujeitos a errar também? Você acha que eu e você não somos sujeitos? Por isso que nós dependemos, nós precisamos do Espírito Santo de Deus para conduzir os nossos pensamentos, para conduzir os nossos sentimentos, para conduzir as nossas atitudes. Tudo começa aqui, ó, na nossa mente. Desce para o coração, para a nossa alma, e aí vai para as nossas atitudes. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, para não errar. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Vamos ler aqui verso de número 19.
E como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa, olha isso. É a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. No mês passado eu ministrei, quando me foi dada a oportunidade de ministrar, eu ministrei a respeito do mundo espiritual, do reino de Deus e o reino dos homens. A qual reino você quer pertencer? Se você quer pertencer ao reino dos homens, você tem que agir na carne. Se você quer pertencer ao reino de Deus, você tem que agir no espírito. Não vai funcionar você querer agir na carne, no reino de Deus. Amém? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Agora, as suas armas espirituais, elas vão ter poder no mundo natural, no mundo dos homens, no reino dos homens. Amém, queridos? Mas as armas do mundo não têm poder dentro da casa do Senhor. Não tem poder no reino de Deus. Não tem poder com as coisas de Deus. Não dá para você misturar. Mas elas se sobrepõem às obras da carne. Quando nós deixamos que o Senhor venha agir. E é exatamente isso sobre o que nós queremos ministrar nessa noite. Para que você possa resgatar a sua autoridade espiritual. Quando Deus colocou o homem e a mulher lá no melhor lugar da terra, eles desobedeceram. Mas eles desobedeceram porque eles não conheciam as leis daquele ambiente? Sim ou não? Eles conheciam? Sim. Porque quando Deus os criou, o que Deus disse? Vocês podem comer de todas as árvores, mas daquela ali não toquem. Porque o dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. E aí Eva foi enganada, né? Ela tinha recebido uma ordem, mas foi mais fácil para ela desobedecer. E foi lá e levou Adão a pecar também. E pecaram. O que aconteceu depois disso? Eles perderam o quê? A autoridade. Presta bastante atenção. Deus te deu autoridade. Diga comigo, Deus me deu a autoridade. Mas aonde é que está a tua autoridade? Porque no momento que Adão e Eva pecaram, a palavra de Deus se cumpriu. Eles morreram espiritualmente. E em muito pouco tempo eles iriam morrer carnalmente também. A morte entrou no mundo através do pecado, da desobediência. O que aconteceu depois? Adão e Eva continuaram tendo uma vida tranquilinha? Eles tinham uma vida tranquila, sim ou não? Eles não passavam fome, eles não passavam frio, eles não sentiam dor. Estava tudo certo, estava tudo perfeito, era um mundo perfeito. Era ou não era? Era o melhor lugar da terra, era um ambiente perfeito, tudo funcionava, tudo era favorável. E não é assim quando nós entregamos a nossa vida para Jesus? Quando nós estamos ali no primeiro amor, o que acontece? Tudo é favorável. A gente nem liga que acabou o gás, cortaram a luz. Glória a Deus. Eu vou adorar o Senhor em qualquer lugar. Quando a gente entrega a vida para Jesus, quando a gente está ali no primeiro amor, está tudo lindo, tudo maravilhoso. A gente não se importa que estou sem dinheiro, estou isso, estou doente, não tem problema. A gente está dando glória a Deus, a gente está exaltando o nome do Senhor. E o Senhor nos dá a vitória. Presta bastante atenção. Deus tirou Adão e Eva do jardim. Eles viviam no melhor lugar da terra. Deus foi lá e por causa da desobediência os expulsou. Eles foram expulsos. Como passou a ser a vida deles? Uma vida difícil. Para eles comerem, eles tinham que lavrar a terra. Eles tinham que suar. Diz a palavra do Senhor, do suor do seu rosto vocês vão comer agora. Vocês não vão ter mais tudo como vocês tinham, não. As coisas serão difíceis. Eu quero te falar nessa noite, meu querido e minha querida. Se as coisas estão difíceis no teu casamento, se as coisas estão difíceis na sua família, se as coisas estão difíceis na sua saúde, na sua vida financeira, nessa noite o Senhor quer te trazer de volta. E Ele quer restaurar a tua autoridade.
Essa é uma noite de abrir os olhos espirituais. Essa é uma noite de você abrir os seus olhos espirituais e entender aquilo que Deus tem para falar com você. Eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida, eu sei o que Deus tem comigo. Disso eu tenho certeza. Eu não sei o que Deus tem com você. Eu só sei de uma coisa: aquele que te prometeu é fiel para cumprir. E eu sei de outra coisa também: você foi chamado com um propósito. Você não é uma pessoa aleatória. Diga comigo: eu não sou aleatório, não. Eu tenho propósito. Você é uma pessoa que tem propósito. Deus te chamou com um propósito. Mas o que está acontecendo com a tua vida? Que o propósito que Deus tem com você não está se cumprindo. Vira para o teu irmão e diga assim: é noite de resgatar a autoridade. Quem é chamado por Deus deve viver de acordo com um padrão. Deve seguir instruções específicas. Eu quero terminar de ler com vocês o texto aqui. Cristo reina, verso 21, sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem nesse mundo e no mundo que há de vir. E Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. E deu Cristo à igreja como único Senhor de tudo, ou seja, como nosso cabeça. E a igreja, verso 23, é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Você sabe por que esse mundo aqui, Deus não desceu fogo ainda? Sabe por quê? Por causa da igreja. Por causa de pessoas como eu e você que continuam crendo em Deus, que têm temor de Deus, que oram, que buscam. Sabe por quê? Satanás ainda não destruiu a tua casa, a tua família, porque existe você, meu querido, por amor a você. Por amor a nós, esse mundo ainda não foi destruído, porque nós somos a igreja do Senhor. Amém, queridos? Você é a igreja do Senhor. A prova está doendo, a luta está apertando, acenderam tua fornalha 7 vezes mais aí. Confia, descansa no Senhor, porque você faz parte da igreja. Mas é importante você entender que você precisa andar nos trilhos. Tem que andar nos trilhos. Tem que andar nos trilhos. Eu quero que você abra comigo a palavra de Deus lá em Juízes. Deus é um Deus de propósitos. Nós servimos um Deus de propósitos. Diga comigo: Deus tem um propósito. Juízes 13, verso de número 2. Quem foi chamado por Deus deve viver de acordo com um padrão. E nós vamos ver aqui um homem que foi chamado pelo Senhor no seu tempo. Ele foi chamado pelo Senhor para livrar o povo de Deus. Deus ia derramar sobre ele uma unção. Deus ia derramar para ele uma autoridade que não se via na terra. Ninguém tinha visto uma autoridade, uma unção parecida. Ninguém tinha visto nada, nenhum homem parecido com esse homem aqui que Deus escolheu. Juízes 13, verso 2, diz assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e lhe disse: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Verso 4. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Preste atenção nisso. O povo de Israel vivia sendo oprimido pelos filisteus. E Deus precisava levantar alguém para livrar o povo. Só que a luta não era carnal. Porque se fosse na carne, Israel já tinha prevalecido.
Então entenda uma coisa, que uma lição que você tem que tirar dessa palavra aqui, desse texto aqui em específico. Às vezes você quer resolver os seus problemas, às vezes você quer resolver os seus conflitos familiares, financeiros, ou seja lá o que for. Às vezes você quer se livrar dos embaraços aí que te perseguem, mas você não vai conseguir na carne. Amém? Você não vai conseguir na carne. Tem que ser com as armas de Deus. E para lutar com as armas de Deus, eu preciso da intervenção de Deus na minha vida. Eu preciso que Deus se mova na minha vida. Amém, queridos? E a palavra de Deus está dizendo aqui que, versos número 5, vamos ler novamente. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Mas peraí, o filho era de quem? De quem que era o filho? Não tem ninguém hoje na igreja, não? Pode falar, gente. De quem era o filho? De Manoá. Quem ia conceber? A mulher dele. Mas Deus estava ali determinando o nome do filho. Deus estava ali determinando o que o filho faria, quem seria o filho e o propósito da vida do filho. Por que aquela mulher era estéril? Porque ela pecou? Porque ela cometeu algum pecado? Porque Deus tinha um propósito. Mas ser estéril naquele tempo era uma coisa horrível para a mulher. Hoje já é. Imagine naquele tempo, em que a mulher praticamente só, né? A mulher só servia para reproduzir, para cuidar da casa. Essa era a função da mulher, esse era o papel da mulher. Imagine a luta, imagine as dificuldades, imagine os momentos difíceis de choro, de lamento, de pranto que essa mulher não teve. Senhor, eu sempre fui fiel, porque eu sou estéril, meu querido e minha querida, a tua luta tem um propósito. A sua dificuldade, aquilo que está estéril na tua vida tem um propósito. Tudo tem um propósito. E Deus está aqui determinando. Porquanto o menino será nazireu de Deus. Deus já está até revelando o sexo do bebê. Não precisava fazer um chá, não. Não tinha exame, não precisava de ultrassonografia, não. Deus já estava dizendo, parece até eu, quando fiquei grávida do Davi, eu já sabia que era o Davi. Deus tinha me avisado uns 5 anos antes. Deus tinha falado comigo. E me deu até o nome na palavra. Deus já tinha me revelado. No dia que eu estava entrando no hospital, sendo internada para fazer a curetagem do meu último bebê perdido. Eu ia ser internada. Eu falei, não vou ser internada não, vou ficar orando para esse nenê. Né? Não vou ser internada não, vou ficar orando, vou ficar buscando ao Senhor. E o Senhor vai ressuscitar meu bebê no meu ventre. E eu fui para casa, não fui internada, chorei, clamei, orei a semana toda, jejuei, busquei e tal. E quando eu fui ler a palavra, o Senhor me deu. Eu sabia que aquele bebê eu não iria ter. E Deus me disse que o nome do meu filho seria Davi. Dali em diante eu comecei a comprar tudo que era de menino. Eu tinha tanta certeza porque Deus me falou. Quando eu fui fazer, peguei o teste positivo, 5 anos depois, está aqui, vai ser menino, não tenho dúvida. A médica, olha, tem certeza? Eu, vai ser menino, pode ver aí, é menino. Ela falou, mãe, você estava certa mesmo, é menino. Tu também? É? Deus revela. Por isso que eu digo, amados, você nasceu com um propósito. Você existe por um propósito. Não entende os meios, não importa os meios pelos quais você veio à existência. Eu sou fruto de um pecado. Porque o casal que tem relações antes de se casar está pecando. E na minha família, tirando eu, todo mundo casou grávida. Eu de raiva fui lá e quebrei a maldição. Não vou casar grávida. Fui a primeira. De verdade, fui a primeira. E, meu Deus, como é difícil você enfrentar situações.
Como é difícil você enfrentar problemas pelos quais você não entende, mas como é maravilhoso você ter o Espírito Santo de Deus, porque em toda a sua luta, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis, porque você tem um propósito. Deus tem um propósito através da sua vida, e tudo que Deus precisa é que você o obedeça. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Imagina a alegria dessa mulher. Imagina a alegria desse pai, desse marido. Quando ouviu essas palavras da mulher, ela correu contar para ele. Eles eram oprimidos pelos filisteus. Eles eram roubados. Uma palavra de esperança veio sobre a vida dessa família. Porém, essa palavra veio com uma instrução. Deus, Ele nunca vai te dar uma palavra e deixar você agir por conta própria. Amém? Deus nunca vai deixar você agir por conta própria. Deus vai agir através de você. Porque Cristo é o cabeça da igreja. E a vontade de Deus se manifesta através da igreja. Por que a igreja? Porque a igreja cumpre os propósitos de Deus. Abra comigo agora em Josué. Volta aí. Abre comigo em Josué. Capítulo 1. Você conhece bem esse texto. Sansão foi um homem de propósito. Sansão foi um homem que Deus trouxe à existência com um propósito. Nada diferente entre mim e você. Que o Senhor também te trouxe à existência com um propósito. Eu não tenho dúvida disso. E o propósito de cada um traz instruções específicas. Como eu disse, eu não sei o que Deus tem com você. Eu sei o que Deus tem comigo. E como eu sei o que Deus tem comigo, eu recebi instruções específicas de Deus para a minha vida. E você tem que receber essas instruções específicas de Deus para a sua vida também. Talvez você diga, pastora, eu não sei. Não, minha filha, busca o Espírito Santo. Porque é Ele que vai te fazer revelar a vontade de Deus. Porque nós não conhecemos a mente de Deus. Quem conhece a mente de Deus? O Espírito Santo de Deus, que revela a nós a mente de Deus. Abra comigo Josué capítulo 1, verso 2. Diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Olha só, uma promessa. Deus está ali reforçando uma promessa que já tinha dado a Moisés. Amém? Ele estava reforçando. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Eu dei uma palavra para Moisés e essa palavra eu vou cumprir. Verso 4. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Você crê que você tem um propósito? Então Deus vai colocar pessoas específicas do seu lado. Deus vai colocar pessoas habilitadas do seu lado. Deus vai levantar pessoas capacitadas do teu lado. Talvez hoje você entre dentro da tua casa e você olhe para um lado, olhe para o outro e você não encontre ninguém. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus é poderoso. Deus é poderoso para manifestar a glória dele lá dentro da tua casa. E libertar o teu filho, e libertar o teu marido, e libertar a tua parentela. Deus vai levantar pessoas para estar do teu lado. Pessoas que pensem como você. Pessoas que agem como você. Pessoas que tenham uma vida com Deus como você tem. Mas vem cá, qual é a vida com Deus que você tem tido? Porque às vezes você é uma pessoa de propósito. Deus te chamou, Deus te levantou, Deus te escolheu. Deus já está aí te sacudindo, mas você está ali, desavisado, sem saber.
andando sem rumo, meu querido e minha querida. Quem tem propósito não anda sem rumo. Quem tem propósito sabe usar o seu tempo. Quem tem propósito não perde tempo. Nós não estamos vivendo um tempo na nossa história que nós possamos perder tempo, não. Mas são tantas as tentações para que a gente perca o nosso tempo, é ou não é? Vamos continuar lendo aqui. Verso 5, eu vou ler mais uma vez. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, meu Deus. Olha isso aqui, ô Josué. Não é só quando você estiver animado, ou quando você estiver... Não, é todos os dias da sua vida. E a nossa vida, ela é feita de altos e baixos. Nem todo dia você está cheio de fé. Nem todo dia você está fervoroso. Nem todo dia você está feliz. Nem todo dia você está alegre, pulando de alegria. Tem dias que você chora. Tem dias que você vai para o joelho. Tem dias que você não tem nem vontade de ir para o joelho, de tanta aflição que você está passando. Mas deixa eu te dizer, Deus é com você mesmo nestes dias. Principalmente nesses dias. Principalmente nesses dias. Talvez você não esteja passando por uma fase fácil na tua vida. E as pessoas olhem para você e te estranhem. No seu trabalho. Às vezes você tem um comportamento porque você não está vivendo um bom tempo, um bom momento na sua vida. E você acaba tendo um comportamento ali que as pessoas não entendem. Mas o Senhor conhece teu coração. Ele sabe quem você é. E Ele está com você em todo tempo. Todos os dias da sua vida, eu serei contigo, assim como fui com Moisés. Não te deixarei e nem te desampararei. Verso 6. Esforça-te. Olha só, faz a tua parte. Tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhes daria. É você, Josué. Moisés já foi, já recolhi, está comigo. Você não vai mais ter Moisés, acabou. Agora é com você. Agora é com você. Fala para a pessoa que está ao teu lado, agora é com você. Na minha família, nós tínhamos ali a minha avó e ela foi a primeira pessoa da minha família a se converter. Do meu núcleo familiar ali se converter. E ela era uma intercessora e ela orava. E ela intercedia e pela oração dela, todos os filhos se converteram. Depois de todos os filhos, aí eu também me converti. Aí os meus primos também já foram criados na presença do Senhor, para a glória de Deus e através da vida dela. Então a gente sempre ligava, avó, ora aí. Mas Deus recolheu minha avó, e aí? A responsabilidade de oração na tua família. Deus tirou e colocou você. A responsabilidade agora é sua. E Deus vai ser com você. Verso 7. Tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus estabeleceu ali através de Moisés uma lei que era do mundo dos homens? Não. Deus estabeleceu ali através de Moisés leis espirituais para que por elas os homens aqui na terra vivessem, agissem, se movimentassem. Amém, queridos? A lei de Deus, a palavra de Deus precisa balizar a minha e a sua vida. Porque se em algum momento nós formos achados em falta, nós vamos atrasar o propósito de Deus. Nós vamos negligenciar a autoridade que nós recebemos de Deus. E foi exatamente o que Adão e Eva fizeram. Eles negligenciaram a autoridade que eles já tinham recebido. Verso 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite. Para que tenhas o cuidado. Olha só, Deus está sendo muito específico. Olha, presta atenção. Você está sendo colocado com uma missão, com um desafio muito grande.
Eu vou ser com você todos os dias. Quanto a isso, você fica tranquilo. Eu estou aqui para te garantir. Deus está dizendo para Josué. Tão somente se esforça, tão somente tenha bom ânimo, tão somente arregaça as mangas, vai lá e faz, porque eu vou ser com você. Não duvide, não te espante, porque ninguém vai resistir a você todos os dias da sua vida. Eu estou contigo, eu fecho contigo. Deus está fechado com você, meu querido, mas enquanto você estiver fechado com Ele. Amém? Deus está fechado com você enquanto você estiver fechado com Ele. E Deus está falando aqui, olha, medita no livro da lei dia e noite. Deus não está falando, olha, vai lá para o Facebook, fica o dia inteiro. Vai lá para a rede social, vai lá para o Netflix, maratona trocentas séries, não. Deus está sendo específico, Ele está dizendo aqui, Ele está falando nessa noite com pessoas de propósito. Medita no livro da lei dia e noite, para que você possa prudentemente se conduzir e não errar. Para que você não erre, Josué, medita. Pega essa Bíblia e pendura no teu pescoço. Sabe? Pega post-it, pega aqueles papeizinhos e pendura pela casa toda. Se cerque da palavra de Deus. Se cerque daquilo que vai te levar a cumprir o teu propósito, meu querido. Não perca tempo com aquilo que não é pão. Não perca tempo com aquilo que não alimenta a sua vida. Não perca tempo com aquilo que te distrai do teu propósito. E o meu post-it já está caindo aqui. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então, olha só a promessa de Deus, então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Quer dizer então que porque Deus te deu uma promessa, você acha que vai ser facinho? Qual foi o primeiro desafio que esse povo aqui enfrentou? Jericó. Sim ou não? Eles tiveram que conquistar várias cidades. Eles tiveram que conquistar, eles tinham que lutar. Mas eles precisavam agir prudentemente. Você se lembra lá em Efésios, quando o apóstolo Paulo ele fala, eu oro para que o Espírito Santo dê sabedoria e revelação. Sabedoria, prudência, que Deus te revele aquilo que Ele tem contigo, que o Espírito Santo venha tirar agora todas as distrações, tudo aquilo que vem para te distrair, tudo aquilo que vem para te atrapalhar, e que o Espírito Santo te revele e te dê sabedoria e te dê prudência, para que você possa se portar. Deus só dá instruções para quem tem propósito. E as instruções, elas são um manual para um bom funcionamento. Eu já falei sobre isso aqui também. Se você tem propósito, você já veio com um manual. Quando você compra uma máquina de lavar lá para a tua casa, esses dias eu comprei uma impressora, mês passado. Comprei uma impressora. Ela chegou lá com um manual. Aí eu, joga fora esse manual, preciso não. Depois deu um BO lá. Aí eu, não, vou procurar no Google, né? Mas não veio com manual, criatura? Deus já colocou dentro de você tudo o que você precisa para consertar tudo na tua vida. Para endireitar todas as suas veredas, para endireitar todos os seus caminhos, para que você se livre de todos os embaraços. Uma palavra que o Senhor tem colocado muito no meu coração esse ano é a respeito dos embaraços também. Que nós possamos olhar para frente, deixar para trás os embaraços, deixar para trás tudo aquilo que não é produtivo, tudo aquilo que não acrescenta em nada e olhar para frente, porque é lá que está o nosso alvo. Os embaraços, eles vêm para te distrair, se livra deles hoje. Se livra, meu querido, se livra. Não permita que você seja uma pessoa distraída. Não permita que você seja uma pessoa que está aí negligenciando coisas sérias, importantes na tua vida, coisas que Deus tem com você. Deus, ele fala para Josué, Deus orienta ele a ser forte.
e ser corajoso, ser firme nas decisões que ele toma. Deus fala para que ele seja forte, para que ele tenha resistência. O quanto você tem resistido às investidas de Satanás na sua vida? Você tem sido forte? Que silêncio. Você tem sido forte? Você tem tido casco duro para resistir às pauladas? Para resistir e permanecer? Porque quando o inimigo se levanta contra você, ele se levanta que é para te derrubar, tá? Tá ouvindo aqui? É para te derrubar, é para te desestabilizar. Os embaraços, eles surgem para desestabilizar a sua vida com Deus. Me diga você se ele tem conseguido. Aliás, nem me diga. Nem me diga. Fica para você essa resposta. E Deus fala para Josué ser corajoso 3 vezes. Deus fala para ele estudar a palavra, as leis, para que ele seja bem sucedido em todos os seus propósitos. Infelizmente a gente se encontra muitas vezes, como o apóstolo Paulo também fala. Eu quero que você abra comigo lá em Hebreus. Vamos lá para Hebreus, por favor. Capítulo de número 5. Se alimentar da palavra. Se alimentar do alimento sólido. Hebreus capítulo 5. Verso de número 11 diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Verso 13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Eu preciso ler com você esse texto lá na versão da linguagem de hoje também. Vou ler novamente. Na linguagem de hoje, não sei se alguém aqui tem essa Bíblia, esse texto diz exatamente assim: temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Em outras palavras, traduzindo, vocês não estão prontos para essa conversa. Em outras palavras, é isso que o Paulo está dizendo. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, ou seja, vocês deviam estar dando aula disso. Tudo isso que eu estou falando aqui, desde que eu comecei a pregar, você já devia estar dando aula. Dentro da tua casa, no teu trabalho, no meio da tua parentela, você devia estar dando aula. Mas por que você está sentado aqui ouvindo? Olha lá. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo e o que está errado. Eu brigo com Davi infinitas vezes, né? Durante o dia. A Ju deve ouvir, né? Davi, não, Davi. E ele faz o errado porque ele quer errar na vida? Ele quer errar? Não. Ele quer fazer o que deu na telha dele. Ele não sabe discernir o que é certo e errado. E muito crente está dentro da igreja agindo assim. Erra, comete negligências assim, faz cada coisa absurda, desrespeita leis. Vocês lembram que lá no início eu disse que todo ambiente é regido por leis. Desrespeita leis, infringe. Porque é criança. Infringe porque não sabe discernir entre o bem e o mal. Não sabe discernir o que é certo e o que é errado. Verso 14.
Porém, a comida dos adultos é sólida. Olha, a gente vai começar a conversar uma conversa aqui que é para adulto. Ok? A gente vai começar a ter uma conversa aqui de adulto, uma conversa séria, uma conversa difícil, presta atenção. Pois pela prática sabem a diferença entre o bom e o mal. O maduro na fé, o experimentado na palavra, não é por conhecer, não é por ouvir falar, não é por saber, mas porque é experimentado na palavra. Ele sabe discernir entre o certo e o errado. Para esses, Deus vai e dá, mantimento, é a feijoada, né? É aquela rabada. Fala uma comida, outra comida pesada aí. Mocotó, mocotó. E o mocotó, ele tem uma coisa interessante, né? Você olha para ele, você não dá nada. Come uma pratada só para tu ver. Se tu não dorme uns 3 dias. Quem não está acostumado, né? E muitas vezes acontece isso. A pessoa não está acostumada a receber o alimento sólido. O que acontece? Dorme. Está dentro da igreja, mas está dormindo. Por quê? Porque comeu uma comida muito pesada. Não conseguiu digerir ainda, presta atenção, é tempo de acordar, é tempo de crescer. Nós não estamos vivendo um período que nós possamos perder tempo. Então presta atenção, Deus vai injetar em você algo tão sobrenatural na tua vida nessa noite, que você vai dar, você vai voar. Você vai ter que crescer, você vai ter que amadurecer muito rápido, meu querido. Porque Deus tem um propósito com você e Deus não quer perder a tua vida. Eu sei o que é você ter uma vida perdida. Eu sei o que é você perder alguém que Deus poderia salvar, que Deus poderia fazer tantas coisas através da vida daquela pessoa. Eu sei o que é você não ter mais esperança com relação a uma pessoa, com relação a alguém que você já perdeu. Mas nessa noite o Senhor, Ele está te chamando para te dizer que Ele tem um propósito com você. Não é porque você perdeu alguém, não é porque você perdeu uma pessoa, não é porque a tua esperança morreu, não é porque algo na tua vida morreu. Meu querido, Deus vai ressuscitar a tua vida nessa noite. Deus quer ressuscitar a tua esperança e é nessa noite. Por que, igreja? Porque Ele tem propósito. Adão e Eva foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Espírito, alma e corpo. O pastor já pregou isso aqui várias vezes. Vocês já estão cansados de ouvir a respeito disso. Mas eu quero que você abra lá em Gênesis capítulo 1. E nós vamos ler o verso 26. Onde está escrito assim a palavra do Senhor. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E disse, e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move pela terra. Capítulo 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que comeres, certamente morrerá. Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Assim como Deus é, nós somos corpo, alma e espírito. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é trino, você também é trino. Amém? Você é corpo, alma e espírito. E você precisa entender isso. É importante que você entenda isso. Você é um espírito. Diga comigo: eu sou um espírito.
que tem uma alma e que está num corpo. Você não é esse corpo que você habita. Amém? Você não é esse corpo que você habita. Você é um espírito, porque você existe antes desse teu corpo. Antes de Deus dar ordem para que você estivesse no ventre da sua mãe, diz a palavra, eu te conheci, diz o Senhor. Então Deus te conheceu, você é espírito, que tem uma alma e que está dentro de um corpo. E porque nós temos um corpo, nós nos conectamos às coisas dessa terra, porque nós precisamos das coisas dessa terra. O nosso corpo é material. Então nós precisamos da matéria, nós precisamos das coisas da terra. Porque nós somos espírito, nos conectamos com o mundo espiritual. Mas porque nós temos uma alma, nós decidimos se nós vamos nos conectar com a luz ou com as trevas. Todos os dias você faz essa escolha. Não, pastora, eu sou servo de Deus. Não, pastora, eu sou filho de Deus. Eu escolhi a luz já, tem muitos anos, ó. Eu vou fazer 28 anos que escolhi a luz. Eu estou na luz, não. Todos os dias você escolhe entre luz e trevas. Sabe como? Quando você resolve desobedecer um princípio, você escolheu as trevas. Quando você escolhe desrespeitar a vontade de Deus, desrespeitar aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Deus valoriza, presta atenção, o que está na palavra é o que Deus valoriza. Amém? Se está na palavra de Deus, é porque é importante para Deus. Deus valoriza a sua palavra. E quando nós resolvemos ignorar isso e desobedecer, nós já escolhemos as trevas. E foi exatamente o que Adão fez. Adão, ele tinha comunhão com Deus, um dia sim, um dia não. De vez em quando Deus descia no jardim. Qual era ali Era todos os dias. Diz a Bíblia que na viração do dia Deus descia no jardim. Para ter comunhão, para estar perto de Adão. Para estar perto ali da criatura que ele tinha feito. Então Adão pecou contra Deus num dia em que ele estava em comunhão com Deus. Está vendo como é perigoso? Adão pecou, Adão desobedeceu, estando em comunhão com Deus. E ó você aí se enganando, achando que é porque você está na igreja, achando que é porque você é pastor, eu sou evangelista, eu sou diácono, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou servo, não. Primeiro que você é alvo de Satanás, começa por aí. Você está dentro da igreja? Quem serve a Deus fielmente aqui? Está servindo a Deus fielmente lá no mundo também? Está servindo a Deus? É luz lá fora também? Ou é luz só aqui na igreja? É luz lá fora, né? Muito bem. Então você é alvo, querido. Só que nós fazemos a escolha. É uma escolha minha e sua. E é através da nossa alma que nós fazemos escolhas. Gênesis capítulo 3. Verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Como foi que Deus disse? Vamos ver lá no 2,17. Deus disse: mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que ela comeres, certamente morrerá. Então Deus deu uma ordem específica. Ah, não, pastor, eu pequei porque eu não sabia direito, sabe? Ah, eu não entendi. Não tem essa não. Deus foi específico. A palavra de Deus é direta e específica. Amém, amados? A palavra de Deus é específica. E a serpente pergunta: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Verso 2: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos.
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Olha só a conversa, verso 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Certamente não, vocês não vão morrer não. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que eu não quero nem saber. Nem adianta. Pastora, deixa eu... Não, não quero. Quero nem saber. Tem coisas que você não precisa saber. Amém? Diga comigo, tem coisas que eu não tenho que saber. Mas eu não sou um filho de Deus. Eu não sou um servo de Deus, eu não sou herdeiro, eu não sou blá blá blá, blá blá, rei, sacerdote, não sei o que, não sou isso tudo. Eu tenho que saber, você não tem que saber de nada. Você tem que saber daquilo que Deus fala com você, meu querido. Aquilo que diz respeito à sua própria vida, aquilo que diz respeito ao propósito que Deus com você. O que passa disso é procedência maligna. Você tem que se preocupar com o propósito de Deus com você. Não o que está acontecendo na vida do irmão. Não o que o irmão está fazendo ou está deixando de fazer. Não, é com você. Não negligencie o que Deus tem com você. Às vezes o inimigo te distrai com coisa que o outro está fazendo, para que você não faça aquilo que você tem que fazer. Pega a senha aí. Verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, foi muito conveniente para ela. Ela tinha recebido uma ordem ou não tinha? Sim. A ordem foi o quê? Específica. Não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Fim, acabou. Não toque, não coma. Mas ela ouviu a serpente e ela disse, a palavra de Deus diz, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E o resto você já conhece. Adão escolhe pecar pela inclinação da sua alma. Para onde a tua alma tem te levado? Por isso que a palavra de Deus também diz lá em Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu. O diabo sabe o que te irrita. O diabo sabe o que te incomoda. O diabo sabe aonde te pegar. E muitos estão caindo. O diabo nunca vai colocar diante de você uma situação que você não ligo para isso. Não. O diabo vai colocar diante de você aquilo que ele sabe que ele pode fazer você cair. E foi exatamente o que aconteceu. Adão e Eva desprezaram a instrução. Desprezar a instrução que Deus deu levou Adão a negligenciar a sua autoridade. Ei, pai. Ei, marido. Cadê a autoridade dentro da tua casa? Ei, mulher, cadê a tua autoridade dentro da sua casa? Cadê a tua autoridade no mundo espiritual para botar esse demônio para correr da tua vida? Em nome de Jesus, cadê? Em que você está negligenciando a tua autoridade? Porque se você está com embaraços na tua vida, você está negligenciando a sua autoridade. Mas eu não estou aqui para te acusar nessa noite, porque essa palavra também é para mim. Mas eu estou aqui para compartilhar com vocês, meu querido e minha querida, que o Espírito Santo, ao qual eu tenho buscado intimidade, eu tenho buscado desde a minha mocidade intimidade todos os dias. Ele é poderoso para te revelar onde você está errando, aonde você está negligenciando. E vai doer. Mas e aí, teu casco é grosso? Você tem estrutura para ser corrigido pelo Espírito Santo? Quem tem estrutura para ser corrigido pelo Espírito Santo? Deus é que sabe. Deus sabe. Em Gênesis 1, 26, nós lemos que Adão e Eva receberam autoridade sobre tudo.
Adão e Eva foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus. E eles foram colocados no melhor lugar da terra para cuidar e para ter autoridade, para dominar sobre tudo. Lá em Gênesis capítulo 4, verso 7, vai falar que o pecado ele jaz à porta, mas a nós cumpre dominá-lo. Você sempre vai ser alvo de Satanás. Ai, pastora, mas eu não vou ter sossego. Não, você não vai ter sossego. Nunca nessa terra você vai ter sossego, porque aqui não é o lugar do seu repouso. O dia que você estiver no lugar de repouso, lá você vai ter sossego, meu querido. Na Nova Jerusalém, lá você vai ter sossego. Mas enquanto você estiver aqui, olhando para mim e eu olhando para você, você não vai ter sossego. Então presta atenção. Medita no livro da lei noite e dia, para que você se conduza prudentemente e não perca o seu tempo. Adão foi expulso, Adão e Eva foram expulsos porque perderam a autoridade. E eu quero que você abra comigo, já estamos finalizando, tá? Mateus capítulo 4. O homem só volta a ter autoridade depois do batismo de Jesus. Eu vou te mostrar isso. Mateus capítulo 4. Apesar do homem ter sido criado à imagem e semelhança e criado para ter autoridade, para dominar, ele perdeu a autoridade por causa da desobediência. E aí, Deus restaura a autoridade do homem. Homem nenhum mais tinha autoridade na terra sobre o mundo espiritual. Nenhum. E aí você pensa, né? O ministério de Jesus começou depois que ele esteve no deserto. Depois que ele se batizou e ele esteve no deserto. E lá em Mateus 3, verso 16, diz assim, vamos ler já que tua Bíblia já está aberta em Mateus 4? Vamos ler o 3,16, diz assim, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Imagina que cena gloriosa. Imagine que cena maravilhosa. Jesus, ele era 100% Deus e 100% homem. Naquele momento ali, Jesus recebeu autoridade? Sim? Não. Às vezes nós esperamos que a autoridade venha sobre nós quando alguém vem e bota a mão na nossa cabeça. E fala, eis que te digo, e é isso, e é isso, e é isso. E eu tenho isso com você, varão, e blá, 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 blá. Não. Às vezes a gente está que nem Elias, né? Esperando fogo. Deus vai falar no meio do fogo. Deus vai se mover no... E não. Deus, ele se move em comportamentos e costumes diários da nossa vida. Deus se move através da nossa escolha. E eu quero te mostrar aqui, Mateus capítulo 4. Não foi instantaneamente. Não foi naquele momento que Deus abriu os céus e veio uma pomba e Deus falou dos céus, esse é o meu filho amado em quem tenho prazer. Não. Não foi aí que Jesus recebeu autoridade. Eu vou te mostrar quando foi que Jesus recebeu autoridade. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao... Opa, quem que levou Jesus para o deserto? Eita, Espírito Santo. Não vai com a minha cara não, Senhor. Não quer me levar para um banquete, não quer me levar para me assentar numa mesa e comer, não, você vai para o deserto primeiro. O Espírito Santo levou Jesus para o deserto, você está se achando quem, hein? Está se achando um alecrim dourado, que não vai para o deserto, não, porque eu sou o rei. Para de bobagem, presta atenção. Mateus 4, verso 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então o homem Jesus estava com fome. Acabamos o nosso jejum aí semana passada, né? Era só as reclamações lá no grupo, eu tô com fome. Deu 8 horas da noite, tô com fome. Começou o jejum em 6, querido, vigia. Deu 10 horas da noite, estou com fome. Vai orar, toma água. Vai tomar água.
Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Ou seja, houve uma necessidade. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Olha só, Jesus teve fome. A tentação, ela sempre vai surgir de uma necessidade. Grava essa lição. A tentação, o diabo vai te tentar sempre a partir de uma necessidade. Ou sempre a partir de algo que você considere relevante. E aí eu te pergunto, para onde a tua alma tem te levado? Porque nós somos corpo, aliás, nós somos um espírito que tem uma alma e que está dentro de um corpo. Para onde a tua alma tem te levado? E ele respondendo, verso 4, e ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Medita nessa palavra dia e noite. Meu querido, se você meditar nessa palavra dia e noite, você pode ser pego distraído no meio de uma necessidade ou no meio de algo que você acha relevante. Se você não meditar nessa palavra aqui, você vai cair. Você vai tropeçar e você vai perder a tua autoridade. E aí Satanás diz assim, se tu és o Filho de Deus, Satanás também vai te fazer pensar, não, olha quem você é. Você está passando por isso. Você está passando esse aperto, você está passando essa necessidade, você está passando por essa luta, olha quem você é. Você não é o Filho de Deus? Prova aí que você é o Filho de Deus. Se Jesus fizesse qualquer coisa que Satanás estava induzindo ele a fazer, ele não seria o Filho de Deus. Ele não teria poder para salvar a mim e a você. Ele não teria autoridade para descer ao inferno e tirar a chave das mãos de Satanás. Ele não teria autoridade para te tirar do império das trevas e te trazer para a sua maravilhosa luz. Não tem a ver com você. O teu propósito não tem a ver com a tua fome. O teu propósito não tem a ver com aquilo que você acha relevante. O teu propósito tem a ver com o que Deus vai fazer através de você. Imagine se Jesus negligenciasse isso. Nós estaríamos perdidos. Fala para o teu irmão, você estaria perdido. Lá no final, verso 6, verso 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, olha só, sempre tentando trazer dúvida, né? Olha aqui, ó, você não precisa duvidar não, tá? Você não precisa duvidar. Deus te escolheu. Não precisa ter dúvida disso não. Deus te chamou. Deus te designou. Deus te separou. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, olha só, com a palavra. Ah não, mas é a palavra. Eu estou preservando a palavra. Ô, religioso, presta atenção. Deixa de ser hipócrita e querer usar a palavra para fazer aquilo que você quer fazer. Ok? Porque muitas vezes nós usamos a palavra para fazer aquilo que a gente usa um trechinho. Ah não, mas a Bíblia diz. Não caia nessa armadilha. Satanás tentou fazer Jesus cair nessa armadilha e ele não caiu. Por isso ele é Deus. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha só, você não precisa provar nada para ninguém não. Você é um escolhido, Deus tem algo com você, Deus tem um propósito com você e acabou. Você está entendendo? Você está sendo tentado por Satanás? Você está vivendo um momento na tua vida que Satanás está te tentando? Deixa eu te falar. Você não tem que provar nada para ninguém. Porque Deus te escolheu. Fim, acabou. Isso já está estabelecido. Também está escrito, não tentarás o Senhor
teu Deus. Verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Os reinos deste mundo pertencem a Satanás mesmo. Deus não se importa com isso. Verso 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás. No começo do texto, o que a palavra de Deus diz? Que veio o tentador. Mas agora Jesus está chamando o tentador pelo nome. Presta atenção aqui, ó. Esse embaraço na tua vida tem nome. E se chama Satanás, o adversário da tua alma. Amém? A tua luta não é contra a carne nem contra sangue. Quem se levanta contra você não é a pessoa, é o que está na pessoa, é o que está agindo através da pessoa. A tua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades. Entenda as leis do mundo ao qual você está inserido. E se você está aqui dentro dessa igreja nessa noite, é porque você está inserido no reino de Deus. Comece a usar as armas de Deus. Vigia. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. A necessidade de Jesus foi satisfeita. A fome de Jesus foi saciada, mas não do jeito que o diabo queria. E às vezes nós queremos resolver os nossos conflitos, resolver os nossos problemas através das ideias que Satanás lança. Mas nessa noite, quem está esperto aí, dá um glória a Deus. Nessa noite o Senhor está te resgatando, para que você volte a exercer a tua autoridade. Você está preparado para voltar a exercer a autoridade? Quando eu exerço a autoridade que eu possuo, a tentação tem um fim. O embaraço tem um fim. A luta tem um fim. O deserto acaba. No momento em que Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. Quando você entender qual é o Deus que você tem que servir, quando você entende que você é um servo de Deus e que somente a Ele você vai dar culto e somente a Ele você vai dar ouvidos, Satanás foge de você. O teu deserto acaba, a tua aflição acaba, o teu embaraço some quando você obedece, quando você expulsa Satanás da sua vida. Deus tem prazer em dar autoridade ao homem. Deus tem prazer em te dar autoridade. Amém, queridos? Quantos querem resgatar essa autoridade nessa noite? Diga glória a Deus. Eu quero ler mais uma vez Efésios capítulo 6. Aliás, mais uma vez não, quero ler para nós finalizarmos. Efésios 6, verso 10. Cadê o tangedor? Ele devia estar tangendo aqui a palavra toda. Ele saiu, né? Vai ficar de banco. Aliás, não vai não, né? Porque precisa ter alguém para tanger, né? Cadê? Busca lá. É bem porque ele está com o pastor. Horas. Diga que o altar o chama. Pede licença ao pastor, o altar o chama. Aí o pastor está fazendo gabinete, né, com os homens. Amém. Acabou o gabinete. Efésios 6:10. O Christian fala que é agora, tá? Nesse instante. Isso, vocês já ouviram, né? Já. Ok, vamos lá. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no... Vocês não acharam, não? Gente, peraí. Quem está disposto a resgatar a autoridade aqui nessa noite? Eu acho que eu estou diante de gatinhos.
Vamos lá, gente. Quem está disposto a resgatar a autoridade nessa noite? Amém. Glória a Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no e na força do seu e na força da minha carne. Na força do seu? Não depende de mim nem de você, depende dele. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do... Por que você acha que chama cilada? Porque é uma coisa muito fácil de você notar que é uma cilada? Não. Porque é sutil. O diabo age na sutileza. Amém, queridos? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares... Eu já preguei sobre isso aqui. A luta não é aqui, ó. A gente está aqui, certo? A luta é onde? É aqui, ó. Você chega lá no teu marido que está te aborrecendo, ó. Eu estou por aqui com você, ó. Eu estou aqui, ó. Contigo eu estou aqui, ó. Não estou aqui mais não. Eu estou aqui, ó. Eu vou para o joelho. Eu vou orar. Eu vou jejuar. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas neste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A tua luta não é aqui, a tua luta é nos lugares celestiais. Então se coloque nos lugares celestiais. Você não é dessa terra, você só está aqui. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A sua fé precisa estar ativada, senão você vai se deixar levar. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também, presta atenção, o capacete da salvação e a espada que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, o Espírito da verdade. Presta atenção, o Espírito da verdade que te guia a toda verdade. O Espírito Santo, ele te resgata da mentira do inferno. O Espírito Santo, ele te resgata das mentiras que Satanás lança na tua cara e na tua mente. Ele te tira do engano. Coloca o capacete da fé, para que Satanás não venha mais lançar pensamentos, ideias erradas na tua mente, no teu coração, pensamentos equivocados até sobre você mesmo. Coloca o capacete da salvação, meu querido. Coloca o capacete da salvação. Saiba manejar a espada do Espírito. Não seja menino, não seja menina. Pega isso aqui, ó, e vai meditar nela dia e noite. Você não vai errar e você não vai tropeçar, te garanto. Mas tem tanta gente perdendo tempo, tem tanta gente caçando problema onde não tem problema. Que o Senhor nessa noite te resgate, que o Senhor nessa noite te traga de volta para Ele, que o Senhor nessa noite resgate a tua autoridade, que o Senhor nessa noite venha te entregar de novo aquilo que você perdeu pela tua negligência. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, não na carne, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Fica de pé no seu lugar. O pastor vai orar com você agora, porque ele é o teu pastor, e como pastor dessa igreja, ele vai orar sobre a tua vida.
É da boca do sacerdote da igreja, do anjo da igreja, que sai a palavra profética que vai te conduzir no propósito profético que você já tem. Já existe um propósito profético na sua vida, desde quando você nasceu. Você não é o encontro de um espermatozoide com um óvulo, não. Você é alguém que Deus escolheu. Você é alguém que Deus escolheu. Eu só quero finalizar dizendo as mesmas palavras de Paulo. As mesmas palavras que o apóstolo Paulo disse ali em Efésios. Não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, assim como Ele tem dado a mim. Eu peço ao Senhor que Ele dê a vocês o mesmo Espírito que Ele tem me dado. O Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês. Meu querido, minha querida, Deus se revela no deserto. Deus pode até falar com você no fogo, você pode rodopiar, você pode cair no poder, você pode, mas Deus se revela mesmo. É no deserto. É no meio da tua luta, é no meio da tua aflição. O Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. E eu peço também que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz dEle e conheçam a esperança, o propósito para o qual Ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao seu povo. Está difícil hoje, mas a sua luta é leve e momentânea. Não se pode comparar com aquilo que o Senhor tem para você. Como é grande o seu poder que age em nós. Esse poder que age em nós é a mesma força, é o mesmo poder que Deus usou quando ressuscitou Cristo e fez com que Ele se assentasse no seu lado direito. Cristo reina sobre tudo em todos. Ele é tudo em todos, Ele é tudo em todos, meu querido, Ele é tudo em todos. E Ele age por meio de você. Ele age por meio dos propósitos de Deus na sua vida. Não negligencie isso. Não negligencie isso, levante a sua mão. Diga comigo, meu Deus, nessa noite, me ajude a resgatar, a restaurar a autoridade que eu perdi. A autoridade espiritual que me foi tomada pelos enganos, pela minha desobediência, pela minha negligência. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, a autoridade.